Abram suas Bíblias, Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses 3, verso 12. Diz assim o texto: Portanto, como eleito de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Amém? Meu tema hoje, como tem sido vários e vários dias, é bem simples. Se baseia numa palavra só: humildade. Esse é o tema dessa noite. E eu li esse texto com vocês porque quero a partir dele construir aí uma ideia com você. Queridos, a dificuldade que tem, eu estava em casa pensando, diante de tudo que estava vindo, diante de toda a grandeza do tema, eu fiquei pensando nos textos que eu leio às vezes nos status da vida. Sem humildade você não vai a lugar algum, sabe? E às vezes parece que a humildade ela é um negócio tão assim, tão bem compreendido. Mas se eu pedisse a você assim, de começo aqui eu queria te encontrar. Se eu pedisse para você assim, te desse o microfone e falasse, defina para mim o que é ser humilde, o que você diria? Só para você entender que essas definições muito simplistas da vida, que a gente coloca lá, com humildade, com perseverança, se alcança grandes objetivos. Essas frases, essas coisas assim motivacionais, acabam roubando de nós o poder de reflexão. E acaba que temas como esse, humildade, acaba sendo uma coisa para nós, um tabu compreender. A gente fica assim, girando. E se eu permitisse que você fosse para casa agora e falasse assim, semana que vem eu ministro sobre isso, vá para casa e repense, você ia compreender que esse tema tão simples, meu desafio é te mostrar que isso não é tão simples. E isso também não é característica de certos indivíduos. Eu estou ficando preocupado que a gente está adjetivando, isso é falando sobre qualidade, coisas que não se deveriam usar adjetivos. Por exemplo, bom pastor. Jesus é o bom pastor, amém. Só que hoje em dia tem uns adjetivos que estão complicados, tipo, aquele pastor ali é honesto. A palavra pastor, ela já deveria pressupor que não há um homem desonesto nesse caso. Não sei se o Diogo conseguiu projetar, mas Colossenses 3,12. Leia comigo essa lista de novo. Daqui a pouco a gente vai entender contexto, vai entender algumas coisas, mas como eleitos de Deus, santos e amados, olha o que ele pede que a gente se revista: profunda compaixão. Tem gente que ganha esse adjetivo. Fulano é uma pessoa que tem muita compaixão pelo próximo. Quem nunca ouviu um adjetivo desse sendo creditado a uma pessoa? Agora, fulano não, uma coisa que ele carrega é a bondade. Aquele homem é bom. O homem bom. Eu já ouvi, você já ouviu. Quem nunca ouviu falando assim, que homem humilde o fulano. Como se fosse uma coisa assim, no Cadu eu enalteço algo que é dele, mas algo que não está no Anselmo. Ou quem nunca ouviu, que homem manso, que mulher mansa. Quem nunca ouviu, que pessoa paciente. A paciência em pessoa. Então tem muita coisa que a gente julga ser tão simples, que a gente julga ser tão bem compreendido e que, na verdade, o que a gente desfruta é uma rasa compreensão ou uma total incompreensão. Falar de humildade, porque está numa listagem, é algo que a gente pode compreender que se é pedido de todos. Eu não sei você, eu sou um amado, eu sou um eleito de Deus e eu sou um santo de Deus. E se isso é algo que eu me defino como, eu preciso ser tudo isso que essa lista garante, mas hoje nós focaremos na humildade. Você precisa entender o contexto. O apóstolo Paulo está trabalhando o que é um novo nascimento. O que ele está trabalhando? Só para ver se vocês já chegaram aí dos almoços, os almoços aí, que deve ter sido bem gostoso. Foi não? Comeu lá? Foi bom? Eu fui bem tratado hoje, graças a Deus. E falar sobre o novo nascimento para Paulo é mostrar uma coisa. Ele usa uma linguagem, roupa velha, roupa nova. O verso 9, eles falam que a gente precisa se despir da roupa velha e se revestir da roupa nova. É interessante uma ênfase no evangelho. Aprenda uma coisa aqui.
Se você foi discipulado no Evangelho e bem discipulado, você não é somente uma pessoa que tenta tirar da sua vida coisas ruins. Você não tenta tirar da sua vida coisas que já não cabem mais. Você também põe coisas novas. A maioria do discipulado cristão que nós vemos por aí é baseado no não pode isso, não pode isso. Você é um cristão, então você não pode fazer isso, você não pode vestir assim, você não pode andar assim, você não pode falar isso, você não pode ver isso, você não pode ver aquilo. É um monte de listagem do não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E quando as pessoas, elas querem saber o que é o discipulado, por exemplo, ela quer se aproximar do nosso discipulado, ela já vem com essa característica de perguntar o que não pode. Geralmente, esse tipo de discipulado, ele se baseia muito na força do homem, no que o homem pode produzir. E Paulo, ele está garantindo a você que humildade é algo que vem da roupa nova. Não se pode existir humildade em um homem velho, carnal, em um homem no pecado. O homem velho aqui não é de idade, obviamente, você está entendendo, né? O velho homem, aquele que foi escravo do pecado. Agora, o que eu quero com isso? Eu quero garantir a você que humildade não é algo que você pode proporcionar a si mesmo, você não pode desenvolver, você não pode caracterizar tão facilmente. Vamos lá, roupa velha, sinal de humildade? Sim ou não, gente? Talvez você ache, o cara está mal vestido, isso é ser humilde, né? Está bem vestido, é arrogância e soberba, não é isso? Tem para muita gente aqui, fulano é tão humilde, ele não liga para nada, olha só, ele nem se veste. Eu já vi muita gente que se veste mal, e é o cúmulo da soberba. Vai por mim. Falar errado é sinônimo de ser humilde? Nós fomos hoje lá no... É isso? O problema... Eu fui ver meu Flamengo jogar. Fulano é humilde, né? Hein? Já viu que eu falei errado, porque está totalmente errada essa frase. Hein? É humildade isso, gente? O que é humildade, então? Humildade é não ter dinheiro. Não ter nada na conta, aí o indivíduo fica humilde. Humildade é ocupar um cargo numa empresa que seja baixo. Se você for um auxiliar, você já está soberbo. Tem que ser alguma coisa da ralé ali, que nem olhe para você. Aí você é humilde. O que é humildade, gente? Humildade não é não ser pastor, é ser o membro da igreja. Ser pastor é soberbo. O que é humildade? Você está entendendo? Vamos achar humildade, tem que encontrar humildade. O que é ser humilde, gente? Ser humilde não é não entender nada. O fulano é uma pessoa humilde, ele não entende as coisas. É isso, gente? O que é humildade, então? Graça e paz, vão em paz, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mostrar para vocês que não é um tema que a gente pode pegar as figurinhas do Zap, do nosso status, e pensar assim, meu Deus, eu defini a humildade. A humildade agora é quando alguém me faz um elogio, olha, que barba bonita, tu. Não, que isso, a barba bonita era só de Jesus. Ai, o Túlio é muito humilde, cara, que humildade. É isso, gente. Humildade é não receber elogios. E agora? Seria humilde alguém que recebe elogios? Eu estou tentando mostrar para vocês que não é tão simples. Quantos aqui já estão observando que não entendem o que é humildade? É tão simples, Anselmo? Ficou simples? Não, não ficou. Eu viro para alguém e falo assim, cara, você faz isso muito bem, cara. Não, que isso, ainda não sei nada. Pós-graduado, não, nisso eu não entendo nada. Humilde? Não. Não é tão simples. E eu quero garantir a você que a humildade é algo que Deus está pedindo de nós. Eu quero garantir isso a você. A humildade vai te levar a lugares que você ainda não pensou que você iria em Deus. A humildade vai abrir portas para você desfrutar de coisas que você ainda não pensou que iria desfrutar. E vou te garantir uma coisa. Sem ela, todas as portas que se abrirem e você passar por elas, serão portas de queda na sua vida. Você entende? Eu quero caracterizar a humildade
Número 1, humildade é uma compreensão de si. É um conceito que eu carrego de mim mesmo. Humildade, obviamente, é um conceito equilibrado. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu não estou tirando isso de livro, eu não estou tirando isso de vídeo, eu estou tirando isso da Bíblia. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. É interessante que o Senhor Jesus, ele quando abriu o Sermão da Montanha, quantos aqui conhecem esse sermão? Você sabia que o Sermão da Montanha ele não foi um sermão corrido? Ele é apresentado assim, mas não é? O que acontece aqui? Jesus, ele dá um momento onde ele dá uma série de 8 bem-aventuranças. 8 características que as pessoas apresentam. Olhe para mim, por favor, aqui. Não é simples. As pessoas caracterizam assim. As bem-aventuranças são pessoas que são felizes, são dessas características que Jesus falou. Olha o verso 3. 5:3 de Mateus. Não sei se eu tinha falado. Não. Tudo bem. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ele usa essa linguagem, esse início. É interessante que eu vi uma outra versão hoje que eu fiquei encantado. Eu quase que não estudo esses livros e peguei lá um livro para ler sobre esse texto. E o livro dizia assim, em marcha vão os pobres pelo Espírito. Opa, foi em marcha? Aí eu me lembrei logo, me deu um lapso, assim, as coisas foram acontecendo dentro de mim. Essa palavra bem-aventurado, a gente pensa que é felizes, outras versões vão trazer feliz. Mas a realidade era que naquele tempo, quando você tinha um empreendimento, você falava assim, eu vou até tal lugar e vou lá fazer negócio. Gente, não é fácil como é hoje. Hoje você pega, tinha um rapaz que estava aqui de Espírito Santo, ele falou assim, 8 horas, pastor, em 8 horas eu estou em casa. Ele falou assim, de avião é 4. Por causa da ponte lá. Perdão, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. Olha que sinistro, olha que proximidade depois, né? Que coisa assim. Agora imagina naquele tempo que nós não temos motores. Uma pessoa para ir daqui a Espírito Santo, que estamos perto, relativamente perto. A pessoa ia por longo caminho, por dias e dias na estrada, e ela tinha que se prover de água, gente, porque não tinha o grau. Vocês entenderam, né? É o grau. O lugar que para a parada de ônibus. Grau. Isso, eu fui tragado pela piadinha do tio da pastora. Uma vez a gente viajou juntos, e ele falou assim, gente, não tinha que ser assim, grau, porque a gente entra aqui, o nosso dinheiro fica aí, né? Pronto, grau. As paradas de ônibus. Não tinha. Tinham instalagens, tinham. Você vê pela Bíblia, você vê pela parábola de Jesus, por exemplo, do bom samaritano. Tinha lugar para ficar. Só que a pergunta que não quer calar é, todo mundo tinha dinheiro para ficar o tempo todo parando? Ai, pastor, vou fazer uma viagem com a minha esposa, 3 dias de viagem na estrada, nós vamos parar nos melhores hotéis. Você acha que é assim no mundo bíblico? Era fácil, né? Os animais, eles andavam tanto quanto você abastecia. Não, não era assim. Então, algum tipo de viagem curta, se nós estamos falando 8 horas de ônibus, imagina isso de cavalinho. Conseguiu? Imagina que não tinham estradas pavimentadas como são as de hoje. Imagina que tinham pessoas que eram, meu irmão, a lei da selva, sobrevive o melhor. Então vamos lá, tem alguém aqui doido para ganhar, né? Doido para te roubar. Imagina isso tudo. Então quando alguém partia, você falava assim, que você tenha sucesso. Esse termo aí. E Jesus, obviamente, não falou ele em grego. Nós temos um termo em grego, nós temos outro termo para aquilo que Jesus falou. Então, seria o seguinte, em marcha. Enquanto você vai, que você tenha sucesso. E que você chegue ao ponto final do seu destino. Ou seja, teve uma vez que nós fomos fazer um evangelismo em Aparecida do Norte, e aí eu fui com uma equipe da Jocum, e não teve como a gente não segurar o riso. O cara, um dos missionários, foi orar pelo cara que ia levar a gente lá, e de repente ele está orando, ele disse, Senhor,
muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse motorista, que sempre foi e sempre voltou em suas viagens. Meu Deus, ele fez assim mesmo, que não seja diferente hoje. Cara, a gente deu um amém e gargalhamos porque ninguém contava com aquela. Era tarde da noite, a gente estava todo mundo ansioso para fazer o evangelismo e foi uma maravilha. Então, é exatamente isso, que a viagem que se propõe que você tenha sucesso. Pegou? Então, não tem a ver com o início da viagem, tem a ver com a finalidade da viagem, com o ponto final. Porque, por exemplo, não faria sentido se a gente não enxergasse bem-aventurado como alguém que está fazendo um trajeto, está em marcha, e ele espera chegar na finalidade de sua marcha. Por exemplo, isso aqui, bem-aventurado os que choram, o verso 4. Ele diz, feliz é quem chora. Não faz sentido, como assim quem está chorando não está feliz? Só que ele está dizendo o seguinte, como você está numa caminhada, feliz é você que hoje está chorando andando, em marcha. Porque o que te espera? Consolo. Então não tem a ver com o estado que eu estou andando aqui agora. O aqui agora está me dando algo, está me garantindo algo. Ele está falando, se hoje você está chorando, fica feliz. Porque quem está rindo hoje não está rindo com motivo não tem motivo para rir. Naquele contexto, Jesus está falando, a alegria dos que estão alegres é uma alegria fajuta, falsa, fingida. Eu preciso te dar esse contexto, até essa volta toda, para a gente entender uma coisa aqui. Então ele está dizendo o seguinte, no hoje, quem era feliz? Quem no reino estava tão vazio. Porque ele falou assim, para você alcançar o reino de Deus, hoje você precisa estar humilde. A palavra aqui não é pobre, a melhor tradução seria humilde. Como é a revista atualizada, se não me falha a memória, a gente confere rápido, os humildes de espírito. Então a gente precisa entender que a ideia é que eu que sou humilde de espírito, detalhe, não está falando de pobreza financeira, porque ele está falando pobre de espírito, não é pobre de dinheiro. É muito específico, é uma pobreza, uma compreensão de si. Voltamos aqui a algumas questões. Se a gente não reconhece o que a gente não possui, o que nós realmente somos, a gente nunca vai ter aquilo que Deus tem para nós. Olha a questão aqui. Ele diz, se você não vê você mesmo como um pobre de espírito, vou parafrasear. Bota, por favor, Diogo, Mateus 5:3. Se você não se vê como um pobre de espírito, se você não se enxerga na sua realidade espiritual, se você não tem em você a perspectiva da necessidade espiritual que você tem de Deus, o reino não te pode ser dado. Em outras palavras, seria isso. Para quem marcha, altivo, cheio de si, completo em si mesmo, totalmente na plenitude da sua carne, ele diz, para você não é o reino. Em outras palavras quem entra no reino é alguém que se viu na necessidade que se tem. É alguém que se enxergou. Então, quando eu não vejo, quando eu não tenho compreensão do que eu não possuo, de quem eu não sou, a gente não entra no reino, a gente não recebe o que Deus tem para nós. Agora, quem quer reconhecer no mundo de hoje, que eu estou pregando, gente, não cabe nem na filosofia do mundo moderno, sabe por quê? Quem quer reconhecer suas impossibilidades? A fé, por exemplo, ela está sendo utilizada no meio de frases para autoajuda, força, fé e foco. Você vê que a fé ela é igualada a uma possibilidade do homem de focar, de concentrar, de estabelecer um alvo onde ele põe os olhos e ele não enxerga em volta. Isso é foco, é onde eu coloco uma coisa só. E você vê que a fé está dentro desse universo aí. Dizer para você o seguinte, o reino começa para quem se vê, para quem se enxerga, para quem se entende, para quem se percebe, para quem realmente vê quem você é, não está nem muito em... Não é popular, gente. Não é popular vir aqui falar para você assim, você precisa entender coisas sobre você que você vai se sentir mal com isso. Você precisa chegar a conclusões que vão te diminuir, que vão te despencar do seu ranking.
Talvez você se vê projetado num nível lá no alto e de repente vem algo e te mostra que você não é desse nível todo, que você não é esse pai todo, esse esposo todo, esse servo todo de Cristo. Agora, quem quer despencar do ranking? Tiago 4:9, para mim, é totalmente contrário a essa geração. Nós temos que entender que cada geração, ela tem as suas coisas um pouco mais aguçadas. E a nossa geração, o homem está muito central, o homem é muito central na nossa geração. Então, você falar do homem, você tem que falar com o homem tentando desenvolver. Nunca foi tão comum, nunca em outra geração foi tão comum você treinar pessoas. Quando a gente vai para ambientes onde se fala para pastores, então tem pastores procurando pessoas que o treinem para que eles sejam um sucesso. Então está muito a ideia de que o homem desenvolvido em si mesmo, ele chega perto do que Deus quer. Olha só, isso é uma praga. Eu não sei se todos estão entendendo essa partezinha aqui, mas que fique para todos. Não sei se todos vão entender. Só que a gente está trabalhando numa geração onde essa geração ela pega e tenta fazer do homem isso, tenta dar um up no homem, dizendo, se o homem melhorar um pouquinho, ele já é o que Deus quer. Essa geração está começando a tirar a ideia de que precisamos nascer de novo, de que virtudes não são virtudes possíveis ao homem, de que tem virtudes que você não consegue dar conta de ser. Esse texto, por exemplo, reconheço a sua miséria. Meu irmão, ele não fala nem pobreza, ele fala assim, olha para você e se vê miserável. Falei assim, ficou pesado? É o que está escrito ali. Reconheça a sua miséria. Gente, quantas pessoas, de vez em quando a gente tem pessoas, gente, atendendo, né, conversando. Aí, só o que acontece? Teve um que ele ficou por anos eu discipulando esse camarada. Aí ele tinha lá os seus momentos difíceis, ele vinha. Pastor, tem algo que eu não contei para o senhor. Só que, mediante a todo o processo de libertação, coisas que eu ouvi do cara, que eram gritantes, e eu nunca mudei com ele o carinho, o respeito, a admiração, ali, sempre tratei do cara com o mesmo, nunca mudei com ele. Aí, após um fracasso, ele vinha, tem uma coisa que eu não contei, tem uma coisa que eu não contei. Chegou um dia que eu e o pastor, a gente sentou e falou assim com ele, olha só, vai precisar chegar mais o quê? Toda vez você tem uma coisa que você não contou. E quem me garante que agora é toda a verdade? O que acontecia com aquela pessoa que ela tentava se preservar? Eu ouvi uma coisa e é fato, que a mesma energia que a gente emprega em tentar ser e parecer que somos, a gente poderia empregar se transformando. Sabe o que acontece com a gente? A gente pensa que pegar, não tira não, Diogo, isso, pegar e reconhecer uma miséria é falir, gente, é acabar, é fracassar. Olha o que o texto diz, reconheça a sua miséria, lamente e chore, que o riso de vocês se transforme em pranto. Aonde que você vê gente falando, ao invés de estar sorrindo, chore. Ao invés de estar alegre, fique triste. Aonde é que você vê alguém pedindo assim, que o teu coração pese? Não, nós queremos o tempo todo falar de alívio, falar de bem-estar, falar de faxina mental. E aí tiramos o homem da sua responsabilidade de transformação, que é compreender a si mesmo. Olha o próximo texto. Será que Deus é mau? Ele está pedindo, humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O texto está falando de um Deus mau. Teve uma vez que eu me deparei com esse texto, eu fui para Deus orar, porque eu falei assim, Deus, não cabe na minha cabeça o porquê que o Senhor está pedindo que as pessoas se humilhem. Parece depreciativo, porque eu tinha a ideia de que humilhação é o quê? É um ato depreciativo. Alguém chega aqui agora e expõe uma pessoa aqui em público e começa a ridicularizar. A gente enaltece algum defeito de alguém. Ó, José está dormindo, José. Acorda, Josinho. Ó, aí eu humilhei o José em público. A gente faz assim. A gente acha que Deus, ele faz isso. Ele chama a gente na frente, ridiculariza a gente, faz as pessoas darem risada da gente, fala, olha como ele é feio. A gente acha que Deus está pedindo um tipo assim, porque quando a gente lê, humilhe-se, o que você pensa de humilhação, gente? Você pensa de estar prostrado, você pensa de chorar, legal. Então eu fui para Deus falando, Deus, isso não cabe na minha cabeça. Como é que um ser que é amor gosta de que a gente se humilhe?
O que o senhor tem? Tipo, isso te engrandece em quê? Como é que isso te exalta? Como é que isso te glorifica? Foi aí que eu entendi uma coisa sobre a humildade. Porque humildade não é você rebaixar a pessoa da onde ela está. O que Deus está pedindo aí é que você desça aonde você realmente está. Ele está falando assim, se encontre, você não está rico do jeito que pensa, você está miserável. E ao se ver miserável na forma que a tua vida se encontra, lamente e chore. E que isso pegue o teu risinho e converta ele em pranto, tem que chorar muito. E que a sua alegria vire tristeza, porque o dia que você conseguir fazer isso, você se humilhou diante de mim. Então é aí que eu posso pegar você e posso fazer um processo que a Bíblia chama exaltação. Então, nenhum homem que não passou, que não tenha passado por isso, ele não está pronto para nada que o levante, gente. Para nada que o exalte, para nada que dê a ele um outro nível na vida. Ele não está pronto. Por quê? Porque talvez ele só conheça esses lugares altos. Ele não sabe, ele nunca se pensou de forma depreciativa, entre aspas aí. Ele nunca se viu, de fato, quem é. Ele pensa, as pessoas o exaltam. Tem gente, tem esposa, tem família, que, gente, coloca o homem num lugar. Uma vez eu estava lidando com um homem, ele virou para mim, para a pastora, e falou assim, perguntei ele em casa o que eu preciso para melhorar. Tem esposa aqui agora falando assim, pastor, só queria essa frase na boca do meu marido. Para depreciar ou para mostrar o que ele realmente, da onde ele realmente precisa sair? Essa é a questão, viu? A gente entende a humilhação assim, vamos rebaixar agora é o momento. Só que a esposa ouviu do marido assim, amor, o que eu preciso melhorar? Sabe o que ela respondeu para o marido? Nada, você é perfeito. A filha dele, nada, pai, você é perfeito. Uma pena que ele não perguntou para o pastor. Gente, nunca me façam uma pergunta dessa. A menos de que você queira ouvir realmente. Nunca, nunca, por favor, sério mesmo. Eu tenho para pontuar para todo mundo aqui. Então, por favor, nunca me faça. Eu observo muito vocês. E vai por mim. Observo de verdade. Então, nunca, se você não quer ficar no teu nível, se sentindo o bambambam, pergunte para os teus bajuladores. Eles têm uma linguagem que vai te exaltar a beça. Vai te colocar num pedestal. Do contrário, meu irmão, ouvir verdade ninguém quer. Então não é uma tarefa fácil. Agora eu vou ser o camarada mais humilde depois dessa pregação. Cara, vou chegar na igreja, eu vou pegar a vassoura e vou varrer. Pode fazer isso. Mas tu pode ser o soberbo com a vassoura na mão, varrendo, lavando o copo que o Ministério de Louvor tomou o café. Tu pode ser o mais soberbo fazendo isso tudo. Queridos, tu pode ceder o lugar, porque essa igreja tem um dia que você tem que ceder lugares. Aí, você pode falar, sou tão humilde, cara, eu sento no chão. Não, você já entendeu que isso não vai definir. Eu acho interessante que quem se impactou com a pessoa de Jesus sempre falou assim, vai para longe de mim. Essa geração iria falar assim, Jesus, por favor, vai para longe de mim, que o Senhor não é digno de mim, né? Para me ter, Jesus, você vai ter que pagar mais do que esse preço de morte. Essa geração, ela é tão boa. Gente, nós somos um espetáculo. A gente se converte ontem, aí amanhã a gente já está falando sobre a teologia da igreja de mais de 2000 anos. Quanto tem esse indivíduo? 30 anos de idade. Quantos livros ele leu? Não, ele viu o vídeo com todo respeito ao pastor, Augusto Nicodemos. Ele viu o vídeo lá do Augusto, agora ele critica tudo e a todos, ele acha que é o bam. Quantas e quantas vezes uma pessoa vem para mim e fala assim, pastor, você tinha que conversar com o fulano da minha família. Eu falei, não tinha não, irmão, vai por mim. Porque eu não penso na bolha do evangelho. Eu não fico nessas besteiras. Gente, para mim tem coisa que é besteira e vocês o anticristo, o 666, é o chip que já está na mão. Meu irmão, tem muita gente que já está embestado e que não tem um chip na mão. Eu estou mais preocupado com a tua incapacidade de esperar Jesus. Porque não é quem ama a vinda do anticristo que ganha a coroa da vida, que está escrito lá aonde que está escrito? É isso, você não sabe aonde está o lugar que diz do teu prêmio. Mas se eu perguntar da besta, vai ter um que vai falar assim, qual que tu quer de Apocalipse?
A que emerge do mar? Que bota o pé na terra e o pé na água? Gente, por favor. Pedro falou assim, afaste-se de mim porque eu sou um pecador. Jesus não chegou para Pedro e falou assim, tu anda sonegando, seu safado. Cadê o dinheiro dos peixes que tu não pagou o pessoal que trabalha contigo? Não teve nada disso, André. E tua esposa, Pedro, Jesus entrou no barco de Pedro e falou assim, dá uma afastadinha para eu pregar aqui para o povo. Ele afasta. Ele prega. Pedro só escuta Jesus e falou assim, terminou, mestre? Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, joga a rede ali e pesca. Gente, eu nunca vi ninguém receber uma bênção de Jesus, um carro novo, e falar assim, gente, eu não sou digno de Jesus. A pessoa fala assim, dei meu dízimo, aqui ó. O Pedro recebeu 153 grandes peixes, numa noite que não tinha pescado nada. Quando ele chega no final, ele fala assim para Jesus, por favor, sai do meu barco. Eu não posso ficar perto de você. Eu sou um pecador. Ele se viu, sim ou não? O centurião, o cara constrói uma sinagoga, ele tem 100 pessoas debaixo do comando dele, é um cara de posto. Lá no Império Romano, de posto, é um cara ali, ó, fera. Ele vira para Jesus e fala assim, eu queria muito que você curasse meu servo, mas faz o seguinte, na minha casa tu não pode entrar, manda só uma palavra, porque eu não sou digno de você. Gente, essa geração fala assim, que Jesus vem atrás de mim. Vou começar a falar para Jesus que está chegando o carnaval, ele que se aprume, se ele não me abençoar, vou pular. Meu irmão, tu vai pular, tu vai sambar na avenida, tu vai ouvir Mangueira 10, e Jesus não vai atrás de você. Sabe por que não vai? Porque nós não somos isso tudo. Nos ensinaram que Jesus está atrás da gente desesperado e o que ele fará na eternidade, sentado no trono sem você. Ele já está sem nós. O que ele está tentando fazer é nos ganhar, mas não é a todo custo. Meu irmão, tu valeu a vida dele. Presta atenção aqui. Mas ele não negocia nada do que ele te pediu depois disso. Entrou no teu coração? Ele morreu no teu lugar. Mas ele não te precificou e depois falou assim, agora eu faço de tudo. Eu até perco minha santidade por você. Não. Foi uma vez que ele sentiu a falta de Deus, o pecado da raça humana, as maldições, as enfermidades, as transgressões, iniquidade, e tudo num só momento. Depois disso ele falou assim, agora que tu venha para cá, agradar o Deus. Então preste atenção, o que está acontecendo com a gente? A gente não entende que se a gente não conseguir esse lugar, esse reconhecimento de si, com moderação, com equilíbrio, com averiguação, com coisa correta, tem que ser certeiro. Eu imagino que você não queira chegar no médico e de repente ele fala assim, batemos aí um eletro, vi um negócio estranho no teu coração, a gente vai ter que operar você agora. Aí você, meu coraçãozinho, teu coraçãozinho, o médico rasga, meu irmão, começa a fazer um monte de coisa, de repente ele fala assim, desculpa aí, o que foi, doutor? Te abri à toa, cara. Tu não tinha nada no coração. Quem gosta disso? Quem queria um médico desse na sua vida? Meu irmão, a gente sai para a vida, eu estou ficando doido com os diagnósticos de 5 segundos. Tu vai falando assim, cara, tu está com problema assim, assim com a Roberta. Não estou não, pastor. Então, Cadu, eu acho que você deveria... Pastor, eu não concordo com isso não. Aí tu fala assim, cara, tu é tão bem definido. Essa geração faz terapia para tudo. Se morrer o pet, a gente vai para terapia. Para conviver. Você sabe que cachorro só dura 12, 13 anos, né? Tu não gosta de perder? Não tenha. Tu é fraco para isso. Agora a gente se expõe a amar, se expõe a ter, e depois a gente perde, não sabe lidar com isso, e para tudo quebra. Aí, o que a gente faz? A gente tenta ajudar a pessoa. Cara, você precisa ser mais... Não, não sou não, pastor, eu não concordo com isso não, pastor. Tem gente que fica interpelando, enquanto a gente vai falando, ele vai narrando assim. Atualmente a gente não está mais com paciência para isso. Eu falo, cara, se tu se entende tão bem, por que não muda?
Porque a gente pensa que se entende, a gente leva muito tempo meditando, orando, jejuando, confessando a palavra para poder se ver realmente. Você não tem um diagnóstico preciso da sua vida. Você acha que se entende, você acha que se compreende, você acha que o mundo está compreendido. As pessoas não se compreendem e definem muito bem os outros. Gaste tempo sabendo quem você é, jejuando, orando, lendo a Bíblia, orando em outras línguas, lendo a palavra. Aí sim, pode ser que você chegue perto de saber quem realmente você é. Nós somos muito fáceis de nos definir. Como assim? A soberba, ela é uma projeção de uma grandeza que não se possui. E que ignora que onde se chegou só foi possível porque compreendemos que não somos autossuficientes. Olha o que é um soberbo. Um soberbo é uma pessoa que ignora, Anselmo, que um dia você não foi ninguém. Um dia você não sabia nem comer. Você comeu por instinto primeiro. Depois, Anselmo, alguém cuidou de você, cara, com todo respeito, mexendo nas suas partes íntimas, que hoje seria humilhante para ele voltar a ter alguém mexendo lá. Você entendeu a questão aqui? Hoje nós só somos quem somos porque um dia, gente, nós não éramos ninguém. Então preste atenção, só chegamos onde chegamos porque reconhecemos que nós não somos autossuficientes. Ninguém aqui é autossuficiente. E eu oro a Deus para que você comece a ver o quanto te falta, o quanto você não é, o quanto você não tem, aonde você acha que é e não é. Eu oro a Deus para que a sua visão sobre a sua própria vida comece a se abrir num nível para que você se veja francamente com o diagnóstico mais exato possível. Sabe por quê? Essa projeção de grandeza daquilo que não se é, ela pode fazer você entender algumas coisas erradas. Pastor, eu estou onde eu estou porque, meu irmão, tem gente que dá glória a Deus, ele sabe lá no fundo que ele fala assim, desculpa, eu estou dando glória a Deus pela minha casa que eu construí, mas eu não consigo entender aonde é que Deus está nesse processo. Pastor, eu dou glória a Deus por filho que eu tenho, mas na moral mesmo, eu sou muito bom em educar. Pastor, eu posso até dando glória a Deus sobre o meu dinheiro, dizimando. Por quê? Porque tem que dizimar, porque é reconhecimento. Mas, cara, foi o suor do meu braço, ou do meu corpo, foi eu suando. Eu que fiz isso aí, pastor. Tudo que eu tenho, a gente fala assim, devo a Deus. Mas assim, eu trabalhei muito, sofri, e não sei o quê. Essa visão, meu irmão, tem pastor que fala assim, essa igreja aqui é fruto do meu trabalho. Querido, preste atenção. Quem tem um espírito autossuficiente, ele tem que passar longe do ministério. Você me ouviu? Se você é alguém que está aqui no ministério com a gente, e você pensa que você é muito, começa a ajudar a gente. Começa a ajudar a gente, se afasta. A palavra de Deus diz, em Provérbios 16, 18, antes da ruína, vem a soberba. O espírito orgulhoso precede a queda. Não é se vai cair, é quando. Por quê? Antes da ruína, vem a soberba. Soberbo. Queda. Ruína. Orgulho. Queda. Não é se, é quando, gente. Você tem que entender o seguinte, é só questão de tempo. É só questão de tempo. Quando eu vejo uma pessoa, ela desfrutando de alguma resistência que não parece ser demoníaca, a gente tem que começar a abrir os olhos. Tiago 4,6, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Olha quem é Deus. Ele nos dá cada vez mais, não menos, não igual, não proporcional, é mais. Deus é abundante em fazer por nós, amém? Olha agora, Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso que diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então preste atenção, quem entende quem é, pode receber. Lembra? Quem não entende, não pode. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino, eles vão alcançar. Mas se Deus pega alguém altivo, cheio, tomado de si, e fala, marcha em direção ao meu reino, e lá no final ele dá o reino, o cara pode virar para trás e falar assim, mas também, né? Eu não bati na porta do reino, eu enfiei o pé e falei, papai chegou.
Gente, não tem crente que tu sente assim? O cara fala, mas meu irmão, quando eu cheguei realmente a mão, o diabo teve que sair, cara. Sou eu, né? O diabo nem é louco de peitar o papai aqui. Você entende isso? Tem gente que acha que vai entrar no reino assim. A porta vai fechando, ele vai botar a mãozinha assim. Opa. O que é isso aí? Aí o São Pedro, vou andar na heresia agora. São Pedro, que é o dono da chave, né? Heresia. Vai falar assim, opa, quem é o senhor? Psss, por favor. O senhor já começou bem, mas não saber quem eu sou? Vamos reformular, Pedrão. Qualquer coisa eu quero falar com o chefe aí, bater um papo aí, porque sou o cara que fez muito. Tem gente que a sensação que eu tenho dele é essa, que ele pode olhar para o reino e falar assim, fiz tudo isso aqui, cara. Eles têm noção com quem eles falam? O céu tem que começar a melhorar o seu serviço de atendimento. Então a soberba, presta atenção, você quer um antídoto? Peça ao Espírito Santo uma coisa, que ele te livre da autossuficiência. Sabe por que a soberba está intimamente ligada à autossuficiência? A ideia de que se tem, de que você não vai depender nunca de ninguém, e isso é ilusório. Jovens, aprenda uma coisa, você está voando, meu irmão. Você não parece que a sua vida, você não precisa de ninguém. Você vê alguém sentindo dores nas costas, tu pensa assim, caraca, velhote, vai chegar a tua vez. Não, vocês já estão assim, desculpa, mas assim, estou falando para os adolescentes, pré-adolescentes. Vitor? Croque, creque, ai, não dá não. Na idade deles, a gente tirava onda, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Só Deus pode lidar com a autossuficiência. Deus é autossuficiente. Por que ele consegue lidar com a autossuficiência sem se perder? Porque o Deus de toda glória, honra, domínio, dele é o reino, ele decidiu contar com você. Tu pensa isso? Aquele que fala, não preciso de você, fala, quero contar com você. É a mesma coisa gente, tu imagina, sei lá, eu vou imaginar. O Vasco me liga um dia e fala assim, Jefão, fala aí, diretoria, opa, tem como você vir aqui no centro de treinamento? Lindão, foi pra quê? Verrete não vai poder jogar não. Fala, eu sou o 9 que vocês precisavam. Até me perdi no exemplo. O que eu ia dar esse exemplo aqui? Eu me perdi. Gostei disso aí, Deus. O tema é humildade, né? Verrete! Eu estou gostando dessa frase. Me perdi mesmo. Não, então, Deus ele pode. Eu não sei porque que eu não podia no meu exemplo. Gente, entenda uma coisa, de vez em quando, tá. O cara que eu iria lá substituir é o artilheiro, né, cara? Verrete, essa frase está muito desgastada já nas narrações por aí. O que a gente precisa entender? Imagina que alguém bom em algo, te chama para fazer aquilo, e você pensa assim, por que eu? É Deus, esse deveria ser seu sentimento. Gente, tem gente que Deus chama para o ministério e fala assim, até que enfim viu, né? Como ele não notou? Deus está meio lento. A sensação que dá é que algumas pessoas pensam assim, o que seria de mim sem mim essa igreja? Mesma coisa que sempre foi. Tem muita gente aqui que não nasceu nessa igreja, essa igreja não nasceu com você. Sempre foi. De coração, querido, eu aprendi uma coisa. Nós só somos recipiente. Recipiente, Deus tem um monte. O problema todo é que nós queremos exercer uma autossuficiência e só Deus pode lidar com uma habilidade assim. Ele fala, o eu sou, fala que eu sou o que sou. E a ideia, quando ele fala para Abraão, em Gênesis 17, fala que o Deus é o Shaddai, o que é suficiente.
Deus, ele não precisa de nada de ninguém, ele não precisa de provisão do homem, ele não precisa do homem, ele não precisa de nada que o homem possa fazer. Deus, ele pode exercer a autossuficiência, o que ele faz? Escolhe contar conosco. E você, que delícia, que é desse tamanho aqui, ó. Você quer ser autossuficiente. Você quer carregar uma coisa que só vai inflar você, só vai projetar uma grandeza que você não tem, e quando você chegar em algum lugar, você vai ignorar que aquilo que te trouxe até aqui não foi a autossuficiência. Você precisou de um monte de gente. Por isso, nós não reconhecemos ministério itinerante que não seja enviado. Não vai sair daqui pregadores que do nada vão começar a pregar por aí. Não existe isso. Se você quiser ser um pregador itinerante, não seja desse apacentamento. Eu não vou te abençoar. Eu não vou te indicar. E se uma igreja séria for te receber, ela vai querer saber o que o teu pastor pensa. Do contrário, ela para mim não é respeitável. E pode ir. Vai lá. Se o Espírito Santo se prestar a isso, eu vou falar para ele, está rolando na lama, coisa que ele não faz. Saíram dentre nós pessoas que não foram enviadas por nós. É a carta de Tiago e os apóstolos em Atos 15, para dizer, tem pessoa autossuficiente andando para perturbar a igreja, está falando nome próprio, ninguém mandou eles irem. Salmo 19, versos 12 e 13. Quem viu o quinta, né? Falei sobre esse salmo. E olha esse trecho. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Quem? Está ali, está declarado. Absorve-me das que me são ocultas. Ele está falando assim, me livra até do que eu não vejo. Porque está difícil, eu já não consigo ver. Então me livra do que eu não vejo. Próximo. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Meu irmão, ele alinha uma coisa, ele fala assim, quem pode compreender as faltas que tem? Ele diz, então me guarda até daquelas que eu sou oculto, aquilo que eu não vejo, aquilo que está oculto aos meus olhos. E ele diz assim, e também me guarda da soberba, porque eu posso estar projetado para um lugar do que eu não sou. Se eu nem entendo o que eu não tenho, eu posso estar entendendo que o que eu sou é totalmente errado. Eu posso estar entendendo, eu posso estar me vendo de maneira totalmente equivocada. Gente, tua falência é quando você começa a se definir pelo outro, quando você começa a ficar medindo tua vida, teu sucesso, o que você não é, você fala, mas também fulano não é. Quando você começa essa ideia de ficar tentando o tempo todo preservar suas faltas, se as suas faltas vierem à tona, se as suas faltas vierem, saírem, emergirem, virem à tona, serem trazidas à superfície, meu irmão, não as ignore, lide com elas. Está na hora da gente entender e chamar as nossas faltas pelo nome, definir as nossas faltas pelo nome. Está na hora da gente falar o nome das nossas faltas. O que acontece com uma virtude, com uma humildade? A gente entende ela da perspectiva de que nós temos que desenvolver. Então, humildade é o pastor ficar sujo na obra da igreja. Gente, tem muita gente suja na obra da igreja e extremamente soberbo. Não é esse o quesito. É uma questão de que a nosso interior está se modelando para se entender de forma equilibrada, para não receber nem elogios que nos exaltem a níveis que a gente não está, e também não receber rebaixamentos que nos coloquem em níveis depreciativos onde também nós não estamos. O mundo, ele está tentando dar um choque de aperfeiçoamento no homem, mostrando para o homem que ele tem que se ver melhor, que ele tem que se entender melhor, que ele tem que entender melhor a compreensão do homem e dos seus problemas, dos seus dilemas. Todo mundo está buscando isso. Para quê? Para tentar dar um up, para tentar trazer algum tipo de evolução para o homem. O problema é que virtudes cristãs estão indo nessa mesma leva. A gente está entendendo que ser humilde é só se entender melhor. O que eu preciso fazer para ser humilde? Espera aí, se eu varrer a igreja, se eu limpar o carro do pastor, se eu, sei lá, o que eu preciso fazer para ser humilde? Se a gente não andar de iPhone e andar de Samsung,
tá todo quebrado, tá lá no carro. Aí eu sou humilde, porque eu tenho um celular quebrado, eu não tenho uma maçã. É um celular quebrado. É Android, isso é humildade. Gente, nós precisamos entender que não é simples assim. O que a raça humana está tentando? Ela está tentando pegar algo quebrado e aperfeiçoar. Ela está tentando melhorar algo que já danificou o homem. Presta atenção aqui, não vai. Colossenses 3,10 diz: e se revestirem da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se você não tem Deus projetado na sua vida, espere alguns lapsos de melhora, mas não espere uma vida conforme Deus projetou. Se você não tem Deus projetado, a imagem dele refletida em você, não espere, meu irmão, essa paz que o mundo quer vender, isso não existe. Essa igualdade, esse desenvolvimento, esse ser humano maravilhoso que você alcança por mérito, você nunca será esse ser humano. Pastor, então todo mundo que não está na igreja, vamos usar esse termo aí para empobrecer de vez a coisa mesmo, é soberba, é isso que você está falando? Não, eu estou dizendo que existe uma questão. Olhe comigo Colossenses. Gente, para uma pessoa com intenções, a gente inventa, a gente imita virtudes. Você acha mesmo que um cara para levar uma mulher para a cama, ele não diz que ama? Você acha mesmo que uma pessoa que está lá numa entrevista de emprego, ela não minta? Ela não diz que é disponível? Me chama de madrugada que eu venho, senhor. Só me contratar. Teve um dia que o advogado, lá da onde eu trabalhava, chegou comigo com um monte de currículo e falou assim, queria que você guardasse aí para mim. Eu falei, beleza. Ele falou assim, mas antes, vamos ler alguns? Ele falou, ele não leu o nome não, só leu o nome. Aí as descrições. Tem um negócio, sabe, que o pessoal bota? Aí estava assim, pontual, responsável, fiel. Ele falou, cara, que bom namorado. A gente imita virtudes, às vezes, para ir a lugares, para acessar lugares, para acessar coisas. O texto de Colossenses 2 fala da fé, verso 23. E olha a falsa religião, o que ele garante? Ó, de fato, essas coisas, o Ministério de Louvor pode se organizar. De fato, essas coisas têm, olha aqui, aparência de sabedoria. Você já se bateu com isso? Falou assim, cara, isso parece ser... Não, tem lógica. Tu vê assim, cara, lá no fundo isso não tem muito sentido não, mas o irmão está andando descalço, porque o servo andava descalço. Aí tu pensa assim, pô, sábio isso, cara, muita sabedoria. Olha, ele está se colocando como servo de Deus. Olha aqui para mim. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam, no nosso meio tem culto inventado. Vamos seguir. Falsa humildade e tratamento rigoroso, austero, do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Eu vou continuar esse assunto depois. Mas por agora, olha esse texto comigo, por favor. Ele está dizendo o seguinte, a pessoa faz uma manobra, a pessoa se organiza de uma forma, ela demonstra, ela faz todo um contorcionismo, ela... Peraí, deixa eu ensaiar um comportamento humilde. Eu sou o pastor da igrejinha. Pô, esse homem é humilde, né? Olha que homem humilde. Ele diz o seguinte, o problema é que isso não mexe aonde tem que mexer, isso não mata a carne. Gente, postura. Oh, pastor, quem sou eu, seu servo? Isso não trata a tua carnalidade. Sabe por quê? Humildade é roupa da natureza nova. Soberba não é algo que eu falo, não vou ter essa atitude soberba, não vou falar que eu sou bom. Não, soberba é mortificação. Tem que matar a inclinação da sua carne. E me fala aí, por mais melhorado que seja o seu comportamento, como é que você consegue isso?
Falsa humildade existe. Falsa humildade existe. Você está me ouvindo aí, irmão? Vamos lá. Terno de uma cor, com calça de outra cor, falando errado, pregando, soluçando, não é sinônimo de humildade. Andando mal vestido não é sinônimo de humildade. Não ter estudo não é sinônimo de humildade. Porque tem pastor que se gaba dessas coisas. Teve um homem que chegou aqui, essa foi a das piores. Veio se despedir. Pastor, estou indo embora, voltando para Jesus numa outra igreja, e eu queria muito pedir a bênção do Senhor. Ele se feriu com uma pessoa aí e foi embora da igreja. Aí eu falei, tá, tem minha bênção, cara. Deus abençoe, que bom que você está de volta. Volta assim, fica firme na igreja. Ele falou, rapaz, meu pastor é muito um homem de Deus, pastor. Assim, um homem de Deus. Aí eu estou ouvindo, né? Aí ele falou assim, ele me mostrou a documentação da igreja. Cara, ó. Aí ele, para tu ver como é que ele é um homem de Deus. Ele não quer nem o salário da igreja. Olhei aquilo e dei um passo atrás. Falei, minha Bíblia fala diferente. Vamos entender isso aí mais profundo. Não sei como, o pastor dele tem 3 vans de 150 mil reais cada uma. Alugadas. Você sabe quanto custa um aluguel de uma van? Quem pode chutar aí? Se o aluguel de um carro Uber, eu já ouvi mais de uma pessoa, está R$2.000, imagina quanto que são 3 vans alugadas. Foi, eu também nem ia querer o dia da igreja não, né? Acho que venhamos e convenhamos. Só que passou um tempo. Ele foi no pastor humilde. Ele falou assim, pastor, isso está errado. Sabe o que o pastor falou para ele? A igreja aqui é minha. Eu sou o pastor da igreja. Sabe o que ele teve que fazer? Com o pastor humilde dele? Se retirar e abrir uma outra igreja. Aí foi abrir uma outra igreja, porque é assim, se você não concorda com a tua igreja, o que tu faz? Sai e abre a tua igreja. Sempre tem um maluco aí para você cuidar, gente. Sempre tem um doido aí que vai contigo. Isso que dá. Por quê? Porque o cara falou assim, não ganha salário. E a pessoa, meu Deus, que humildade. Gente, a gente está tão sedento pelas virtudes corretas que a gente vê qualquer porcaria e chama elas pela virtude. Por favor, entenda. Cuidado, gente. Quem tem muita necessidade de se denominar virtuoso, o que é isso? Eu sou uma pessoa muito paciente, eu sou humilde, eu sou não sei o quê. Sabe por quê? Quem aqui não é paciente? Fica com a mão baixada, fica com a mão baixada. Quem aqui é paciente? Fica com a mão baixada. De novo, Diogo, o texto lá, por favor. Colossenses 2, verso, até eu esqueci agora. 12. 3:12. É o primeiro. 3:12. 3:12, Diogo. Mas vocês estavam bem, 2:23, isso aí. Você tem, hein? Quem aqui tem uma forma de ser cristão e não ser uma pessoa de profunda compaixão? Eu não tenho, está escrito ali que eu sou um amado, eleito de Deus e santo, então eu preciso ser profundamente, como é que se fala isso? Eu preciso ser uma pessoa com profunda compaixão, pronto. Quem aqui não pode ser bondoso? Não sei, eu não posso, eu estou ali também naquele amado, enfim, quem não pode ser humilde? Quem é manso? Quem é paciente? Para quem nós vamos adjetivar, vamos chamar, você é a pessoa mais paciente que eu conheço. Meu irmão, tem que ser todo mundo que está sentado aqui dentro, porque todo mundo está nessa lista. A gente precisa começar a entender que as virtudes estão passando, as pessoas estão projetando atitudes virtuosas sem virtude. Fabricando, entendeu? Não é humildade, muita coisa que você chama humildade. Comece fazendo uma coisa mesmo. Comece tentando fazer um mapa real de quem você é. Caminho da humildade, nós não terminamos, não conseguimos terminar esse assunto. O caminho da humildade é, primeiro, faça um diagnóstico correto sobre você. Do contrário, você vai abrir teu coração, operar teu coração e depois vai falar assim, meu Deus, o problema era no rim. Tem muita gente tratando aqui pontos da vida errado, porque você é um poço de soberba. E saiba, Satanás não precisa te parar. Deus que faz isso. É Deus quem está fazendo tudo isso com você. A Bíblia diz que é resistência de Deus ao soberbo. Então não precisa
coração do soberbo dá conta. Adiante do soberbo precede o quê? Ruína. E adiante do espírito altivo o quê? Queda. Ou seja, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. É só uma questão de esperar.